O Indianapolis Motor Speedway sempre foi um campo fértil para novas ideias. Durante décadas de competição, muitas inovações surgiram no Brickyard e com elas tiveram também muitas esquisitices, quase sempre na tentativa de se obter alguma vantagem sem embasamento teórico algum. Empregando muita técnica misturada com exploração prática, os construtores tentaram de tudo um pouco em seus modelos, indo de carros com 2 motores a protótipos com a suspensão de um carro normal. Mesmo sem conseguir resultados relevantes, os modelos marcaram a história das 500 milhas pela completa extravagância e, em alguns casos, falta de bom senso empregada em seus projetos. Nascido em uma família de empresários e engenheiros de ascendência europeia, Louis J. Fagel, ou simplesmente Lou Fagel, foi um piloto de hidroavião, de carros de corrida e designer famoso de sua época. Disputando provas aquáticas com lanchas de velocidade, Fagel competiu em Los Angeles por vários anos, chegando inclusive a vencer corridas. O seu interesse não ficou restrito apenas a aviões e lanchas. Começando com carros midget, o designer se inscreveu nas 500 milhas de Indianápolis de 1941 em dupla com Mel Hansen. Correndo com o Miller Off, a dupla se classificou em 21º no qualifying, mas na corrida o carro durou apenas 11 voltas antes de quebrar. Dentre os produtos de sua companhia estava o Twin Coach, um ônibus que empregava 2 motores no lugar de apenas um. Lou gostava da ideia de veículos bimotores e graças a isso nasceu o Fagel Twin Coach Special. Equipado com 2 motores Offenhauser de 1.5 litros superalimentados, o modelo foi construído a partir da estrutura de 2 carros Miller de tração dianteira, o que incluiu a transmissão e a suspensão. As transmissões de ambos os carros foram instaladas no Twin Coach, fazendo ele ser, na prática, um veículo de tração nas 4 rodas. O carro foi inscrito para as 500 milhas de 1946 e mesmo com a aparência pesada, o modelo se saiu bem no qualifying. Com Paul Russo no comando, o Twin Coach Special de número 10 se classificou em segundo com 126,183 milhas por hora. Partindo do meio da primeira fila, Russo se manteve no pelotão da frente nas primeiras voltas, mas um acidente na volta 16 tirou o carro da prova. Mesmo com o excelente desempenho na classificação, o modelo nunca mais voltou ao Brickyard, mas a história de Fagel não terminou ali. 2 anos depois, Lou inscreveu um chassi Stevens empurrado por um motor de caminhão de 6 cilindros fabricado pela sua própria empresa. Com Wild Bill Cantrell no cockpit, o piloto abandonou a prova enquanto ocupava a 8ª posição. O mesmo carro foi inscrito no ano seguinte, mas dessa vez não conseguiu se classificar. No início da década de 60, os carros de tração traseira começaram a dominar o mundo das corridas, colocando um fim na história dos modelos de motor frontal. Entre os engenheiros envolvidos no esporte a motor da época estava Joe Huffaker. Responsável pelo departamento de competição da BMC da Califórnia, Joe era um engenheiro bem-sucedido, sendo responsável pela construção de vários carros vencedores na América do Norte. Pensando em uma forma de promover os produtos da BMC, o chefe da divisão californiana Elk Valley projetou os carros MG Liquid Suspension Specials em conjunto com Huffaker. Empurrados por motores Offenhauser, os carros tinham estrutura em liga de cromo molibdênio e tinham como alvo as 500 milhas de 1964. Para avaliar o modelo, a BMC contou com vários dos melhores pilotos da época, como A.J. Foyt, Walt Hansgen, Bob Vieth e Jerry Grant, que correram com o carro durante os anos de 64 e 65. A principal diferença perante os outros modelos da época era sem sombra de dúvida a suspensão, que era a mesma utilizada nos sedãs MG. Mesmo com a posterior fama, o modelo não teve sucesso em Indianápolis. Em seu único ano no evento, o carro terminou em 13º nas mãos de Walt Hansgen. Muito antes dos carros de 6 rodas aparecerem na Fórmula 1, um modelo seguindo uma lógica semelhante apareceu no Brickyard para as 500 milhas. Conhecido como Clancy Special, o carro recebeu o sobrenome do dono de equipe e operador de uma frota de caminhões, Pat Clancy. O construtor, por sua vez, foi A.J. Bowen, principal mecânico do time. Bowen utilizou como base a estrutura e painéis de carroceria de um carro Curtiss Craft, modificando ou adicionando partes para construir o protótipo. O eixo dianteiro saiu de um modelo Plymouth dos anos 30 e para empurrar o carro, o escolhido foi o Offenhauser, motor bastante comum da época. Clancy foi um dos primeiros a empregar rodas em magnésio no Speedway. Todas as 6 foram forjadas com um material que, embora seja leve, é bastante problemático em casos de incêndio.
Segundo o escritor automotivo William James, Clancy teria criado o carro de 6 rodas baseado na sua experiência com caminhões. Para o empresário, os seus caminhões grandes de eixo duplo pareciam ter mais aderência e se comportavam melhor do que carros de passeio nas subidas de montanha mesmo com alto peso. Com essa ideia em mente, Clancy acreditava que ter 2 rodas a mais em seu carro poderia dar a ele mais aderência e velocidade que um carro tradicional. A sua hipótese foi colocada à prova nas 500 milhas de 1948, com Bill DeVore no volante. Mesmo sendo bastante diferente, o Clancy Special não fez feio e terminou a prova na 12ª posição. No ano seguinte, o modelo voltou a Indianápolis, dessa vez com Jack Holmes no cockpit. O resultado do ano anterior não se repetiu e Holmes precisou abandonar após 65 voltas devido a uma quebra na transmissão. Na década de 60, os carros das 500 milhas deram um salto tecnológico gigantesco. Os carros ficaram menores, o motor saiu de sua posição dianteira para ser central e as asas começaram a aparecer nos modelos. O motor ganhou potência e alguns aventureiros tentaram correr até com turbinas de aeronaves. Em meio a esse caldo fervente de criatividade e experimentação, o chefe de equipe, piloto e mecânico Smokey Yunick tentou se destacar com um carro bastante inusitado. O Hurst Floor Shifter Special foi construído colocando um motor Offenhauser posicionado no centro do carro. Sem espaço, o corajoso piloto precisava ficar em uma pequena cabine instalada logo ao lado, quase que pendurada entre a roda frontal e a traseira direita. O layout era tão estranho que fazia parecer que o piloto estava preso ao modelo com um carro lateral normalmente utilizado em motos. Mesmo com a esquisitice, a frente do modelo dava atenção à forma como ele perfurava o ar, sendo um dos primeiros carros a mostrar atenção à aerodinâmica. Na edição de 1964, o carro foi à pista com Bobby Jones na direção e não conseguiu se classificar para a prova. Com o fracasso, o carro foi imediatamente aposentado e caiu por um tempo no esquecimento, até ser recuperado e levado para o Museu do Indianapolis Motor Speedway. O último caso é uma aberração completa. Fabricante de aviões de pequeno porte, o americano Dean Wilson entrou no mundo do automobilismo incentivado por um de seus clientes. Entusiasmado com o desempenho de seu avião, um empresário sugeriu ao Wilson utilizar o seu conhecimento com aviões para construir um carro de corrida. Sem ter nenhuma noção de como projetar um carro, Wilson desenvolveu o Eagle Aircraft Special. O carro, que já apareceu aqui no canal, era completamente diferente de tudo que já tinha aparecido no Brickyard. Com curvas estranhas, pouca tensão na aerodinâmica e praticamente sem asas, o carro foi à pista com Kenny Hamilton no volante para as 500 milhas de 1982. O piloto tentou ajudar no projeto do carro e, segundo o próprio, algumas sugestões em um projeto de carro mais convencional foram apresentadas ao Wilson, que recusou a proposta. Para ele, o efeito solo, que já estava em pleno uso em diversas categorias, era uma espécie de conspiração e o seu carro estava projetado com base no que ele chamava de efeito ar. A parte frontal não gerava downforce e o cockpit do piloto ficava bastante projetado para frente, deixando o carro extremamente perigoso. O modelo também não contava com sidepods, difusor e nem mesmo com uma asa traseira. Então o downforce produzido, se é que era produzido, era mínimo ou mesmo nulo. Mesmo com todas as reclamações e críticas, Hamilton foi à pista com o protótipo e o seu desempenho foi desastroso. Sem conseguir atingir a velocidade mínima para se classificar, o piloto ligou para alguns de seus contatos e em uma loja de peças arranjou uma asa para instalar no carro. Às pressas, a peça foi parafusada na traseira e com ela o piloto conseguiu um pouco de downforce. Conseguindo acelerar mais nas curvas, Hamilton atingiu uma velocidade superior à inicial e alguma esperança começou a surgir. Na sessão de treino seguinte, o piloto foi à pista e rodou, quase batendo no muro. Ao chegar nos boxes, Hamilton descobriu que Wilson havia mexido na geometria da suspensão sem avisar, alterando completamente o comportamento do carro. Não demorou muito para ele perceber que não valia a pena arriscar a vida naquele carro, ainda mais com seu chefe demonstrando não saber exatamente o que estava fazendo. Sem conseguir se classificar, o carro foi desmontado e ficou por um bom tempo guardado em uma das lojas de Wilson, até ser redescoberto e restaurado. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!